ninguém, nós não estamos aqui contra ninguém, nós estamos aqui, todo mundo, buscando o desenvolvimento, o aperfeiçoamento do nosso produto, a melhoria da nossa produtividade, a melhoria da nossa qualidade. Então, dentro desse espírito, eu queria parabenizar ao Cintiban por mais um evento de sucesso, que eu já estou percebendo, o pessoal todo entusiasmado, muito contente, vindo aqui nessa quinta-feira para aprender mais um pouco e também contribuir e apresentar para a vigilância sanitária também nossas dificuldades, nossos anseios e nossas angústias. Portanto, presidente Pompeu, fico feliz. Há tempo a Ariete, ela foi passear em outras secretarias e retornou. Provavelmente ela vai conduzir esse processo aí para frente. Então, assim, em primeiro lugar, seu Pompeu, em relação a essa empresa que o senhor está manifestando às 10 da noite, provavelmente foi uma manifestação a pedido dos ministérios públicos, tá? Fiscalização não é sinônimo de bom senso, porque senão não seria fiscalização. E a Vigilância Sanitária de Porto Velho, com certeza, tem uma índole e uma conduta de fiscalização ilibada. Ninguém pode contestar em relação a isso. Tá? Quanto à reforma dos estabelecimentos e os prazos estipulados, é o que a nossa legislação nos permite, porém, podemos sim estender os prazos. Nós temos outras ferramentas de trabalho, que é o termo de ajuste de conduta, mais 15 dias, prorrogável por igual período, dependendo sempre do que o contribuinte tem a nos prestar o serviço dele. Ele atendeu a legislação sanitária, atendeu a prescrição legal, atendeu, ele está dando valor à ação fiscal, tá? Então nós vamos respeitar o contribuinte nesse sentido. Porque há contribuintes que não respeitam as nossas condutas e vão trabalhando ao léu, à margem da fiscalização. Quando é assim, a gente tem que tomar uma intervenção mais severa, que é o caso, o último caso da edição. Então, assim, eu acho que a gente tem que ir repensando essas questões, tá? Eu vou passar para os colegas, todos estão com posse do microfone. Se vocês tiverem pergunta, levantem o braço, façam a pergunta. Todos aqui têm capacidade suficiente para responder a qualquer pergunta do setor de alimentação, independente de qualificação, porque agora vocês não são mais só panificadora. Vocês são panificadora, vocês são restaurante, vocês são mercearias, e vocês são pizzarias e lanchonetes. Então, vocês não são mais somente panificadoras. Eu não estou dizendo que 100% executem, mas estou dizendo que boa parte executam. Tá? Então, são fábrica de produtos, todos os sentidos de massa, tá? De pizza, biscoito, não sei o quê. Então, vocês inverteram, então, são mais de 6 produções no ambiente só de trabalho. Ok? Bom dia, meu nome é Jairo, sou fiscal da Vigilância. Nós aqui agradecemos o convite novamente. E nós preparamos uma apresentação, mas nós achamos melhor partir para uma conversa aqui para ver quais são as dificuldades que vocês estão encontrando com a gente, além das dificuldades que o seu Pompeu falou, e para a gente conversar mais, né? Porque a questão da vigilância sanitária, muita gente tem uma visão que a gente é só penalizador, né? Não, mas são parceiros também. Raramente alguém procura a gente para buscar alguma ajuda referente a processo de projeto, de solução de problemas. Normalmente eles procuram atrás de documentação. Isso é documentação, é a fase burocrática do alvará. A vigilância sanitária, ela tem que pedir a documentação, mas a nossa atividade principal é cuidar do estabelecimento, verificar se o estabelecimento está cumprindo a legislação, porque é a única ferramenta que a gente tem para ver se você está produzindo um produto de boa qualidade, porque a nossa função é proteger a sociedade. Não é questão de documentação, eu tenho muito visado alvará, não alvará. Tantas vezes já foi fiscalizar, às vezes a pessoa não tem alvará, a gente dá um prazo, dá um tempo, às vezes o cara está se estruturando, está montando uma empresa, mas a gente diz, olha, cuida da tua área de produção, faz alguma melhoria, não dá para fazer agora, então qual o prazo que o senhor quer? Muitas vezes nós conversamos. Então, eu gostaria que a nossa conversa fosse sobre a área de manipulação, produção de alimento. A questão de documentação é uma questão administrativa, a gente não vai poder resolver aqui.
Tem microfone ali, ó. Oi, bom dia a todos. Infelizmente, Jair, uma das nossas dúvidas, ela sempre vai ser administrativa. O caso que está ocorrendo agora é que o BNDES, para a linha de indústria que mexe com alimentação, um dos pré-requisitos para a renovação do crédito, ou mesmo a análise desse crédito, a abertura, né, do crédito, é o alvará de saúde. Então, acho que vocês já observaram que muitos estão chegando lá e está praticamente no banco, com a situação parada, porque nós, logicamente, temos que aguardar a visita para poder, eventualmente, liberar o alvará de saúde. Até o ano passado, nós que tínhamos o alvará de saúde 2011, por exemplo, né? Eu tenho um alvará que eu tirei em 2011, o meu contador foi lá, apresentou o alvará anterior, e deu entrada no novo, e aí já foi agendado a visita, porém, já se saiu com o alvará de saúde. Né? Ou seja, ele já tem um agendamento, tem a data, olha, nós vamos até tal dia para o alvará 2012. Quer dizer, cada caso, aqueles que há a possibilidade que já tem um alvará de funcionamento do ano anterior, teria mais ou menos, entre aspas, uma certa prioridade, né, nessa visita para a liberação do alvará do ano de exercício, para renovação. Né? Eu queria saber se isso continua, né, se esse critério está sendo mantido, né? E com relação a essa data, ano passado, numa das nossas reuniões aqui, nós questionamos a data. Tivemos alguns colegas que, por exemplo, a visita foi em outubro. O alvará dele vence dia 31 de dezembro. Se alguma lei municipal, alguma coisa que possa ser alterada, que nós podemos nos movimentar para que esse alvará, o papel em si, né, que você acabou de falar, é permanentemente vigiado, ou seja, a preocupação com o nosso ambiente é uma vez de duas mãos, isso é ótimo, né? Mas a questão do documento, há alguma situação que nós, enquanto sindicato e associação, podemos alterar para que esse documento, a partir da visita, tenha validade de 1 ano? Qual é o nome do seu João? Seu João, a questão da legislação, ela, infelizmente, o alvará é dentro do exercício, né? De 1º de janeiro, saúde, até o dia 30 de dezembro. No nosso artigo 7º, ele fala que vocês têm no prazo de 90 dias sem imputação de multa para a renovação desse alvará. Até 31 de março. Só que ocorre, como o senhor falou, às vezes a necessidade desse documento para uma urgência. Aí a pessoa entra lá numa quinta-feira querendo o documento para sexta. Dia 20 de novembro. Nós damos a preferência lá dentro da vigilância. Eu sou fiscal, então eu não posso pegar meu processo lá e dizer, eu vou sair desse processo. Eu tenho uma chefia e tenho a direção de departamento. Essa direção, ela vai dar preferência aos processos que foram pedindo renovação. Se você der urgência, você olha, eu necessito urgente desse documento, aí o fiscal vai para o seu estabelecimento avaliar se o seu estabelecimento tem condições de alvará. Às vezes o que ocorre? A pessoa quer o alvará, deu entrada, mas na avaliação não foi aceito o estabelecimento como apto, porque faltou um ponto crítico. A gente, como a Iete falou antes, o problema nosso é a questão da limpeza, da higiene do estatuto local. Só complementando o que o Jair está falando, eu queria colocar o seguinte, e aí, seu Pompeu, eu acho que vale a pena vocês fazerem essa comunicação e buscarem por que nós temos que ficar presos ao dia 31 de dezembro. Tá? Porque no artigo 7, parágrafo 1º do nosso Código Sanitário, ele diz o seguinte, que o alvará terá validade até o último dia do ano em exercício. Certo? Então, todos os alvarás sanitários expiram dia 31 de dezembro do ano corrente. Tá? O que acontece? A própria lei aqui ainda diz que tem 90 dias para fazer a renovação do seu alvará. Mas isso não é suficiente. Certo? Não é suficiente. Aí eu concordo quando o senhor disse, o senhor Pompeu disse, o cara foi lá e pagou a taxa. Primeiro, pagamento de taxa não é garantia de alvará. Certo? Alvará sanitário e nenhum outro alvará. Você pode ter como pode não ter. Tá? Depende da fiscalização.
Mas, por outro lado, nós não temos e nunca vamos ter, essa é a outra utopia. Não existe o número de fiscais necessário para dar atendimento à demanda imediata da cidade. Nem vai ter nunca. Certo? O que a gente tem que fazer? É buscar alternativas que desamarrem esses nós que se criam no meio do caminho. Hoje nós temos um nó aí que vai ser terrível. E, infelizmente, é um nó que não vai depender só da nossa ajuda para resolver esse problema. Bombeiro. A vigilância sanitária não pode, em hipótese nenhuma, liberar um alvará sem um bombeiro. Porque se der um acidente, que Deus me defenda, o fiscal que liberou, certo? Esse vai ser penalizado. Vocês vão ver aí em Santa Maria, até agora ninguém falou na fiscalização, mas é um outro processo à parte que está se montando, porque vai sobrar. Estão começando agora vão dar o nome a quem? Já temos 2 bombeiros, certo? E tem fiscais que foram envolvidos. Então, veja bem, na hora, quando não acontece uma tragédia, ninguém se lembra disso. Na hora que acontece, a primeira pedra cai no telhado da vigilância sanitária. É bombeiro e vigilância sanitária. Então, o que a gente pode aqui, pela visão que eu tenho, vocês sabem que essa parceria nossa aqui com o Sindipan vem desde 2001, certo? Nós fizemos a nossa primeira reunião ainda lá na sede do Sindicato de Construção Civil. Exatamente. Né? Então, a gente vem avançando muito. Mas a gente tem muito ainda para avançar. E o que eu posso sugerir aqui, seu Pompeu, é que o senhor mobilize, e aí a Fiel vai ser uma força extraordinária para brigar junto com vocês. Vão até a Câmara Municipal, solicitem a alteração desse artigo, do artigo 7º do Código, que diz que vale até o dia em hospitais. O resto, todo o comércio de serviços é também vigilância sanitária, porque nós não estamos fazendo também saúde do trabalhador, as condições de trabalho, do meio ambiente em que ele está trabalhando. Então, não tem fiscal que vai conseguir, para dentro de 90 dias, fazer a liberação de 15 mil estabelecimentos. Não existe esse número. O que eu posso sugerir a vocês, e que seja adotado os procedimentos para pedirem a alteração desse artigo 7º, dizendo o quê? Que vale por um ano a partir da emissão. Então, ao invés de eu tirar 15 mil alvarás, tudo naquela data, entre 1º de janeiro a 31 de março, eu vou ter o ano inteiro, certo? Para ir trabalhando e administrando isso. Isso é a única coisa, gente, infelizmente, que a gente vai poder sugerir que vocês façam, que vai ter, né, Dani, o apoio, isso aqui eu falo até em nome da Dani. Eu tenho certeza que vai ter o apoio da área de alimentos para fazer a alteração desse texto legal. Isso aí já melhora em parte. Agora, a outra situação é essa do bombeiro. Certo? É um problema. Esse problema vai ter que ser conversado, né? Sentar prefeito, governador e corpo de bombeiro, porque não vai depender da gente. E eu quero que vocês entendam isso. Eu estava aguardando falarem aqui, porque eu sei que financiamento só sai, o primeiro documento é o alvará de saúde. Certo? E eu sabia que ia chegar nessa conversa aqui. Então, isso aí tem que ser realmente sentado em uma mesa, principalmente o Banco da Amazônia, né, que é o grande parceiro do Sindipan sempre, e Banco do Brasil. Essas instituições, Caixa Econômica, Banco do Brasil e BASA, sentarem e tentarem achar uma solução, porque infelizmente, certo, a gente não vai ter como dar um alvará sanitário sem autorização, aprovação do governo. Por outro lado, e isso é um procedimento que vem se adotando dentro da vigilância desde muito tempo atrás, raramente alguém foi interditado nessa cidade pela vigilância sanitária simplesmente pela falta de um alvará. Certo? Até porque isso não é a prioridade da gente. Certo? A prioridade é as condições sanitárias. Agora, se oferece qualquer risco à saúde da população, aí sim a gente faz a interdição. Isso a gente já vem trabalhando há muito tempo dessa forma. Então, quando vocês, se por acaso ouvirem, foi interditado pela vigilância sanitária só pela falta do alvará,
vocês devem realmente, antes de passar a história adiante, procurar saber o que houve, o que está havendo ali, certo? Agora, em relação ao ramo de vocês, especificamente, codificadora, desconhecemos alguém que tenha sido interditado simplesmente pela falta de malparar. Multa é uma coisa que desde 2003, tem 10 anos, que a vigilância sanitária do município não aplica uma multa. Por quê? Porque esse mesmo Código Sanitário que foi feito, diz aqui que nós, para multarmos, nós temos que ter criado a Junta do Contencioso de Vigilância Sanitária. Levou-se 10 anos e até hoje a gente não conseguiu fazer isso ser aprovado em lei, porque isso tem que ser criado via lei, certo? Regulamentado. Foi criado aqui, mas não foi regulamentado. Então, eu não posso aplicar multa se você não tem o direito da defesa. A Secretaria de Fazenda diz que só julga multa se for de alvará. Até poderíamos multar pela falta do alvará, mas a vigilância sanitária só usará esse recurso se for um estabelecimento que ofereça risco à saúde da população. Tá? Então isso é uma coisa que tem que ser bem feita, bem entendida. Agora, infelizmente, essa situação do bombeiro, ontem eu já soube, já tive informação, que eles estão demorando, já estão dizendo, de 120 a 180 dias. Tá? Então, 6 meses, infelizmente, é um processo que, o que vai acontecer? Ninguém quase nessa cidade vai ter o alvará. Acontece também que o alvará era uma fiscalização que o bombeiro fazia de conta que fazia. Os senhores têm plena consciência disso. Certo? Houve, inclusive, fiz reuniões. Eu acho que uma das reuniões que eu participei foi aqui mesmo, certo? Onde o coronel do bombeiro, o capitão do bombeiro, dizia que só faltou ali da gente, que fazia fiscalização de tributos, de vigilância sanitária. Você lembra dessa reunião do bombeiro? E ele não ia lá, não. Ele não tinha como ir, que ele liberava. E a verdade era isso mesmo. Eles liberavam, cobram alvará de saúde, de taxa de bombeiro, de residência, cobravam, mas ninguém nunca foi lá verificar a situação. Então agora caiu uma ficha, isso era uma situação do Brasil inteiro. Pensem só que era nosso corpo de bombeiros de Rondônia. Tá? Era todo o Brasil agindo dessa forma. Um ou outro estabelecimento grande, que eles achavam assim, não, isso aqui oferece um risco maior. Aí eles iam lá. Normalmente eles se apegavam o quê? A prédios residenciais. A própria legislação dele, se você for ver o código, o decreto de criação de estabelecimento da cobrança desse serviço de bombeiro, ele se foca mais e muito mais em multifamiliares, residências que tem um volume de gente muito grande. Shopping, lojas comerciais, prédios, certo? Porque eles achavam que era só ali que era o risco. Na verdade não é, gente. E a vigilância sanitária já mostrou para a gente que o risco está em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer ramo de atividade, por mais simples que sejam. Vocês lembram do caso do barbeiro, lá em Santa Catarina, que deu uma repercussão danada, coisa mais inocente do que um caldo de cana, tá? E matou quantos? Então, o risco está presente em qualquer ramo de atividade, certo? E a nossa conversa hoje aqui tem que ser, botar na cabeça de vocês também, que quanto maior você diversificar a sua linha de produção, os teus problemas, se eram só 5 pontos críticos, vão passar a ser 15, é 5 de cada produto quase. Tá? Agora, volto a dizer, isso aí, toda vez que eu venho aqui com vocês, eu bato nessa tecla. Todo e qualquer problema sanitário se resolve principalmente se você mantiver água, sabão, boa vontade e uma vassoura na mão. Certo? Se você tiver essas 4 coisas na cabeça, você já vai eliminar quase que 80% das suas possibilidades de contaminação em um alimento. Tá? E gerenciar a produção, e é sobre isso que a gente tem que, é importante
importante que a gente tenha essa conversa hoje aqui para mostrar a vocês o que vocês vão ter que se preocupar agora, esse ano daqui para frente, para ir evoluindo, que assim como vocês querem diversificar, aumentar a produção de vocês, melhorar o rendimento, porque ficar só no pão francês, não tem quem aguente hoje com a carga tributária, inclusive. É por isso que vocês estão obrigados a partirem para diversificar essa linha de produção de vocês. Mas vocês têm que ter consciência de que tem que ter cuidados redobrados. Tá? Esses cuidados redobrados implica dizer que controle, boas práticas de manipulação. Tonete, nós, pouco tempo atrás, fomos abordados por uma citação do segmento de panificação, do CIDPAN, de um conselho regional de química que abrange Amazonas, Acre e Rondônia, nos notificando que a gente teria que adequar cada estabelecimento nosso às regras daquele conselho lá, porque eles alegavam que nós manuseávamos produto químico na padaria. E aí foi uma luta danada, eu tive que buscar informação com outros colegas de outros estados, e aí Minas Gerais, Belo Horizonte nos municiou de algo que nos ajudou, e aí a gente, de alguma maneira, está na boca desse ponto. Enfim, até agora, a gente está vendo aí uma enxurrada de profissionais da área de nutrição sendo formados, e eles querem se ocupar, eles precisam de emprego, eles precisam estar exercendo sua atividade. Ótimo, muito bom. E esse povo são fortes também, eles têm as suas barganhas, marcar território, e daqui a pouco, gente, eles vão na Câmara de Vereador, na Assembleia, buscar um artigo de lei obrigando os estabelecimentos a ter, não importa o porte, não importa o porte da empresa. Como é que uma microempresa, uma padaria que tem meia dúzia de funcionários, vai ter condições de manter esse profissional lá dentro? E nós temos que adequar, nós temos que nos posicionar. Eu já vi muito comentário em relação ao RT, responsável técnico. Olha, a grande universo da panificação é micronegócio. Está meio complicado nós atender essa demanda aí, esse item, e já nós vamos ser cobrados. Já está sendo. Em relação, foi muito bom ter tocado nesse assunto aí, gente. Muitas vezes, vocês estão cometendo certos erros, mas não é bem erro a palavra, certos procedimentos inadequados, digamos assim, até pela falta de um conhecimento, ou até pela falta de uma presença constante cobrando, porque a maioria dos senhores não são os padeiros que estão dentro da sala de manipulação. Alguns de vocês só é que estão diretamente ligados à área de produção. E o que acontece? Quando a gente não está diretamente envolvido nessa operação, observando, vocês estão mais voltados para a área administrativa e financeira, certo? Da empresa de vocês. Eu digo uma coisa, aquele cidadão que resolver investir na contratação de um RT, ele vai ver que esse salário se paga 3 vezes, porque vai começar a diminuir perdas, certo? De mercadoria. Nós temos aqui uma colega, que é muito bom a senhora estar aqui no meio deles e já ter essa experiência. Eu tenho certeza que a senhora sabe do que eu estou falando. E esse responsável técnico que a gente chama, é essa pessoa que vai ter esse olhar de águia, digamos assim, um olhar crítico para analisar o teu processo, porque é muito fácil você dizer, mas o cara da vigilância sanitária, Yeti, o Jairo, o Márcio, os fiscais chegam aqui, bate o olho em cima, já pega a gente no flagra. Sabe por quê? Porque nós temos esse olho crítico. Ao longo dos anos, fomos desenvolvendo essa visão crítica do que é, qual é o ponto necessário de urgência ali para que haja uma intervenção. Vocês muitas vezes não têm esse ponto, não têm esse conhecimento, porque vocês não estão na lida direta da produção. Esse técnico, gente, é quem vai
ter que fazer isso para vocês. Vocês vão diminuir gasto com material, perda de matéria-prima, vocês vão ter cobrança, menos cobrança da vigilância sanitária, certo? E nós temos exemplo aqui de panificadoras que antes de ter uma MT, ela todo dia estava ali na baia, denúncia, 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 denúncia. Na hora que contrataram responsáveis técnicos, isso vai diminuir. É lógico que ninguém consegue resolver todos os problemas na mesma hora, mas você vai priorizando aquilo que é o importante. Então, o que eu quero dizer para vocês é que vai chegar essa hora, está chegando essa hora, de que a indústria da panificação, eu não estou dizendo aquela padaria que está lidando só com pão francês, porque a vigilância sanitária também entende que é uma padaria só de pão francês. Mas uma padaria que está fazendo já do almoço ao jantar, funcionando 24 horas, ela não é mais vista como uma padaria só. Ela é uma indústria mesmo de alimentos, certo? Então, para essas situações, nós vamos pedir, sim, responsável técnico. Agora, você tem uma responsável técnico também, não quer dizer que você tenha, por exemplo, mas eu não produzo, me desculpem, certo, mas não é querendo fazer nenhum comparativo, é só para ter ideia de tamanho. Eu tenho uma Roma, eu tenho uma Nordeste, que são imensas, e eu tenho uma Vipão, certo? Eu tenho uma padaria do Seu Pompeu, ali. Existem degraus, certo? E eu tenho aquela que só vai do pão francês mesmo. Então, eu não vou chegar para essa do pão francês e dizer, olha, você não tem que ter responsável, você tem que ter uma responsável técnica. Ainda não. Mas para as maiores, nós vamos chegar lá e dizer, olha, você está diversificando, você vai ter sim que ter responsável técnico. Tá. As médias e as pequenas, como é que a gente pode pensar já em fazendo isso? Essa responsável técnica não quer dizer que ela tem que ficar 8 horas, 12 horas dentro do teu estabelecimento. Você contrata horas de serviço, certo? Você contrata horas de serviço e esse profissional vai lá, olha, faz a filmagem, digamos assim, do local, chama o teu funcionário e diz, olha, isso está errado, nós temos que corrigir isso aqui é um risco sanitário grande. Então, esse custo, vocês pensam, mas é um custo muito alto. Não vai ser. Porque essa mesma profissional pode estar dando assessoria no mesmo dia para 4, 5 indústrias, empresas diferentes. Então, o processo vai ser financeiro, digamos, vai ser diluído. Então, são alternativas que se tem que construir também. Tem que lembrar também, vocês têm que pensar no que eu estou falando. É a questão da escala de produção, tá, gente? Alta escala de produção, a nutricionista tem sim que prestar serviço na maior carga horária, tá? Baixa, aí tem a média, baixa e alta. Baixa escala de produção tem toda a carga horária estabelecida pelo conselho e não é só o nutricionista que pode atuar na área de produção, ok? Parece que tem nutricionista e engenheiro de alimentos saudáveis, tá? Então, essas questões têm que estar bem contidas na cabeça dos senhores. Porque, e agora eu estou lembrando de um outro serviço que estão prestando também, serviço de buffet e serviço de organização de eventos, ok? Então, a gama de serviços que vocês estão estabelecendo, que vocês estão abraçando, é muito grande. E a responsabilidade é proporcional a ela. Então, vocês têm que pensar muito bem, quer fazer, ótimo, igual eles falou, é renda, ótimo. Se estruture fisicamente, estruture tecnicamente, estruture na produção. Porque a vigilância sanitária não vai, a gente não é só atuar em relação ao alvará papel não, tá? Muito pelo contrário, nós trabalhamos a produção e o controle higiênico sanitário do estabelecimento e do que ele produz. Então, assim, Porto Velho está ficando muito grande e a produção está muito maior do que há 10 anos atrás. E há 10 anos a gente não via os panificadores como nós estamos vendo hoje, tá? E lembrando, senhores, que o setor de farmácia ganhou a liminar contra a Anvisa e o setor de farmácia também vai vender alimentos, só não os preparados. Então, vocês têm mais um concorrente, ok? Só não os preparados. Agora, todo o serviço
chocolate, biscoito, tudo que é industrializado, que a panificadora também trabalha, de skinny, não sei o que, tudo a farmácia vai vender. A farmácia virou legalmente. Uma lojinha de conveniência. Leite, pó, então vocês têm concorrente, ok? Então tem mais um para trabalhar com vocês. Então assim, a gente tem que se fazer valer, tem que se destacar no ramo. Se a gente não se destacar, aí a vigilância sanitária vai estar toda hora autuando como a IES estava comentando. Eu gostaria de falar o seguinte, que eu já trabalhei também lá em Brasília, na Cartel, que é um restaurante, né? Então, eu trouxe o manual de boas práticas de lá, que era para mostrar até porque eu contei, né? Porque aqui é um manual do funcionário, do dono da empresa, para ele saber como lidar com todas essas questões. A gente orienta até os funcionários a parte da limpeza. Tem aqui os documentos que eles precisam ter, para quando o pessoal da vigilância sanitária chegar lá, pedir os documentos que eles têm que preencher, certo? Sobre temperatura de alimentos, tudo isso tem aqui. A lavagem dos tanques, de quantos meses eles têm que fazer isso, né? Então, quer dizer, o proprietário de uma panificadora que tem algum manual desse, ele vai saber como lidar dentro da empresa, porque como disse aqui, tem muitos de vocês aqui que não sabem como fazer isso. Então, eu trouxe isso aqui para passar para o seu Pompeu, para ele olhar, dar uma olhada no trabalho, ver tudo, os detalhes, para depois conversar com ele. Tá? Eliette, né? LN, por exemplo, o manual de boas práticas ele é muito importante, a gente cobra também. Mas é a implantação do manual para a empresa, porque a empresa que a gente pede manual, baixa na internet, está aqui, ó. Eu digo, pô, mas vocês não fazem isso. Não, só pediu o manual, tem manual. Porque o manual é específico para o estabelecimento. Cada estabelecimento tem sua característica diferente. E também está em questão de fiscalização, a gente tem um olho crítico. Às vezes as pessoas não gostam da gente entrar no estabelecimento e dizer que está errado aquilo. Porque as pessoas acostumam com aquela... Eu sempre, quando entro numa planificadora, a primeira coisa que eu observo é debaixo da mesa, né? Aquela mesa de manipulação. Eu sempre digo, aqui não é... Compre mesa sem aqui na parte de baixo, só o suporte. Porque o pessoal vai jogando coisa embaixo, não é capacete, é roupa, daqui a pouco já perdeu o produto que tinha aberto o saquinho, tem um saquinho lá amarrado. Eu penso, eu até pergunto, é superstição isso aqui? Porque é sempre saquinho amarrado para tudo quanto é lado. Por isso que é importante o RT. O RT ele vai direcionar a produção de uma forma profissional, né? Vai economizar para o proprietário a parte de congelado, por exemplo. Já fui em locais que o congelado apresenta até o dobro de congelados. Ele nunca vai chegar a consumir aquele congelado lá de baixo, porque quando está no meio ele compra mais, aí vai, né, cada vez acumulando. A questão de limpeza, a questão de estrutura, às vezes são coisas baratas, às vezes são coisas práticas, mas não, sem um olhar crítico, às vezes vai deteriorando até ficar naquele estado que a pessoa diz, se eu for reformar isso aqui, eu vou ficar quebrado. Né? Não, eu sei, porque eu também trabalhei na Coral, onde no período normal era 1000 refeições, fim de ano aumentava para 1.500. E eu, que era a técnica em nutrição, tinha a chefe de nutrição, e ela passava todo um comando embaixo para lidar com essas pessoas todas. Eu todo dia tinha que pegar, porque sabe, numa produção imensa dessa, a gente não pode ir com nada, com anel, com argolinha, com nada. O ser humano, infelizmente, assim, todo dia eu tinha que tirar um funcionário para reclamar. Dava instruções para eles, davam, tinha uma salinha lá, botava todo mundo, orientava, mas eles faziam. Eu chegava a um ponto de ficar estressada, aquela coisa toda. Mas é uma coisa que eu falo, às vezes tem o RT, mas ele não tem o poder de decisão e de ordem, né? Às vezes, simplesmente, uma questão burocrática
contrata lá na RT, se tem um RT, mas as decisões é o patrão que toma. Às vezes a pessoa não está de acordo com a questão do uniforme, a questão mais importante você não dá autonomia para a pessoa. Mas Aí a aí, gente chega lá, a pessoa fala para a gente, não. mas aí também é questão de botar o patrão também para tomar aula, né? Eu acho que, gente, esses anos todos, o que a gente tem visto? O seu Pompeu, uma fiel, trabalhou para dar frutos de boas práticas. Nós colocamos os padeiros, colocamos todos os padeiros para fazerem duas padarias. Cada padaria tem pelo menos 2 pessoas para fazerem um curso de boas práticas. Bom, isso foi inventado. Hoje, nós temos que começar a pensar numa outra etapa. Dentro do curso que foi dado naquela época, se falava em controle e monitoramento dos pontos críticos, certo? São os famosos POPs, procedimentos operacionais padrões. Está na hora, e esse ano nós vamos começar a cobrar de vocês os POPs. Por quê? Depois que esses POPs estiverem todos estruturados, fica mais fácil para a gente chegar e dizer, agora vamos montar o manual de boas práticas dessa panificadora. Porque na cidade hoje, somente as maiores, é que a vigilância sanitária já vinha pedindo o manual de boas práticas, implementação de boas práticas, controle, monitoramento e tudo, certo? Mas nós vamos começar a falar disso agora, todos vocês. Vamos começar a registrar. O que é esse registro? Por exemplo, seu Pompeu aqui no princípio falou, porque a minha máquina está velha e chega um fiscal e diz que eu tenho que trocar a máquina. Não acredito nisso também não. Certo que um fiscal jamais vai chegar para você e dizer, teu equipamento não presta, teu equipamento joga fora. O que nós vamos dizer é, seu equipamento está faltando, precisando de manutenção. Você tem que passar por uma reforma no teu equipamento. Essa reforma é o quê? A manutenção, gente. Então, esse registro, tem um dos registros do POP, que é a questão de limpeza. Tem outro POP, que é da água que você está usando, a limpeza da caixa d'água. Tem outro da do controle de praga. Controle de praga não é só, ele chama de dedetização lá para quê? Ele faz o que lá? Ele só mexe com formiga? Gente, isso é um processo contínuo e que tem que ser registrado. Você vai botar em uma planilha quantas vezes a empresa que faz a dedetização, porque detalhe, isso tem que ser feito por uma empresa credenciada. Tá? Aí vocês têm que começar, e é isso que a gente vai começar a bater com vocês esse ano e começar a exigir esse coisa aí. Tem um caminho que está bem bom, que ontem, por sinal, que nós descobrimos. Tem o site da Associação Nacional, da ABIP, certo? E a ABIP tem uma cartilha lá, certo? Essa cartilha aqui que nós imprimimos, eu pediria, seu Pompeu, que o sindicato fizesse uma ampla campanha de divulgação, quem sabe conseguisse com a Fiel, ou então com a própria ABIP, uns manuais desses, para distribuir com os seus associados. Porque tudo que a gente vai cobrar, aqui tem que explicar. Isso aqui vai passar assim, a ser documento mestre para as panificadoras a partir de agora. Tá? E ele tem inclusive um checklist aqui, que é mais ou menos aquilo que a vigilância sanitária vai aplicar. Tá? Então eu preciso que vocês, seu Pompeu, ajudem a gente divulgando isso aqui. Aqui tem explicadinho o que cada POP desse tem que ser registrado, certo? As dúvidas de vocês vão lá na vigilância sanitária, pode procurar a Daniela está direto lá, nós não vamos estar, mas a Dani vai estar, certo? E vocês sempre tiveram essa abertura com a gente, certo? Nós queremos construir essa parceria, manter, certo? A gente fica muito feliz, eu particularmente, porque foi uma coisa que em 2002 eu investi nessa parceria e deu certo. Vocês são um ramo que sempre a vigilância sanitária teve retorno com vocês, certo? Que serviu de modelo para a gente junto às outras categorias.
certo? A gente, junto ao restaurante, junto a outras categorias que a vigilância sanitária também faz fiscalização. Então, nós temos aqui que reforçar isso, melhorar a qualidade, foram dados. É a classe mais organizada, sem dúvida nenhuma, no comércio de alimentação desse segmento de vocês, sem dúvida nenhuma, certo? A gente já conhece cada um de vocês, sabe como se trabalha. Então, o Pompeu colocou uma situação aqui em que a gente há muito tempo tenta, mas até hoje eu não vejo como a gente chegar e impedir, certo? Até porque cada ano que passa fica mais difícil a gente fazer esse combate a clandestinos, certo? A gente sabe da coisa que é injusta, sumamente injusto com vocês, que investem, que têm esse funcionário, que pagam impostos, mas que ao mesmo tempo a gente tem conhecimento desses clandestinos. Agora veja bem, essas situações são dentro de casas. A Constituição Federal garante a todos nós brasileiros que a nossa casa é inviolável. O cidadão só me deixa entrar se quiser. Eu bato na porta, certo? E ele diz, não, aqui não funciona isso não. E aí? Eu vou poder aprender se for lá na rua. Mas aí adianta eu aprender aquela produção do dia e no dia seguinte está lá de novo. Nós não temos fiscais para isso. E teve alguns casos em relação a essas situações de comércio de alimentos clandestinos que a gente prende numa esquina e o cara está lá na outra. E assim vai mudando. E nós não temos fiscais. Dentro do estabelecimento se aprende. Isso aí vocês têm visto que sempre que a vigilância chega, e aí eu volto a dizer, quando é uma coisa que serve